resposta. Vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Santa Mãe de Maria, Deus, ora pro nobis rogai por nós, pecadores, nunca et in hora mortis nostra. peccatoribus. Glorioso Patriarca São José, Rogai por nós, São Pio V, São Pio X, rogai por nós. rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Em Santo. nome do Pai, Amém. Em Salve Maria, vamos embora. Uhum. Bem, aqui vamos chegar no segundo capítulo do livro. Não, segundo tomo, segundo capítulo, começa a falar sobre o agente da civilização moderna. Quem é que está a fazer a história da civilização moderna? É quem está a dirigir a história. Pois quem comanda é quem escreve a história. A vida é assim. Histórico, primórdios da Revolução. Quer dizer que os períodos que antecederam a Revolução, como é que a Revolução Francesa, um dos maiores males do mundo, começou, porque todo início, todo efeito tem sempre uma causa. Vamos lá saber as causas. A franca-maçonaria nos seus primórdios. Numa carta pastoral escrita em 1878, Monsieur Martin, bispo de Nishotaut dos Estados Unidos, disse com muito acerto: na presença dessa perseguição de uma universalidade até aqui inaudita, da simultaneidade dos seus atos, da similaridade dos meios que ela emprega, somos forçosamente levados a concluir, pela existência de uma direção, de um plano de conjunto, de uma forte organização que executa um objetivo determinado para o qual tudo tende. Sim, ela existe. Esta organização, com seu fim, seu plano e direção oculta, ao qual ela obedece, sociedade compacta, apesar de sua dissimulação sobre o globo, sociedade misturada a todas as sociedades, sem se fazer notar em nenhuma delas, sociedade de um poder acima de todo o poder executado ao de Deus, sociedade terrível que é para a sociedade religiosa, para as sociedades civis, para a civilização do mundo, não somente um perigo, mas o mais temível dos perigos. Leão XIII expôs nestes termos o fim da sua o fim que essa organização internacional persegue. O desígnio supremo da franco-maçonaria é derrubar de alto a baixo toda a disciplina religiosa e social nascida das instituições cristãs e de substituí-la por uma nova disciplina, moldada segundo sua ideia, cujos princípios fundamentais e leis são empregadas do naturalismo. A ideia de substituir a civilização cristã por uma outra civilização baseada no naturalismo nasceu, dissemos, na metade do século XIV, um esforço sobre-humano continuado até os nossos dias. Foi tentado para realizá-la no fim do século XVIII. Concebemos com dificuldade que, combatida durante todo esse tempo pela Igreja, ela tenha subsistido e se tenha desenvolvido através de 5 séculos para explodir, enfim, com o poder que nela vemos hoje. Se não se pressupõe que, através desse longo espaço de tempo, tenha existido homens que transmitiram a sua guarda e a propaganda de geração em geração em uma sociedade poderosa para preparar-lhe o triunfo. Uma verdadeira conspiração contra o cristianismo pressupõe, com efeito, não somente o desejo de destruí-lo, mas inteligências, um concerto nos meios de atacá-lo, combatê-lo e aniquilá-lo. Esses adeptos, visto que conspiravam contra o Estado de coisas existentes, tinham todo o interesse em se esconder durante a vida e em deixar após eles a menor quantidade de pistas possível sobre a existência da sua associação e da sua conspiração. No entanto,
Indícios sérios permitem acreditar que a ideia dos humanistas foi recolhida pela franco-maçonaria. Existisse a maçonaria ou não antes deles, ela tentou a realização dos seus desígnios no século XVIII e retomou em nossos dias com a experiência que seu insucesso lhe conferiu. Os francos maçons pretendem fazer remontar suas origens ao Templo de Salomão, o mesmo serem os herdeiros dos mistérios do paganismo. Não examinaremos aqui o arrazoável serem o arrazoável ou não dessas pretensões, mas devemos verificar se, nos tempos modernos, a seita tem sido verdadeiramente a alma da transformação social, começada pela Renascença, continuada pela Reforma, e que quer terminar pela Revolução, continuada há mais de um século. A segunda geração dos humanistas, mais ainda do que a primeira, introduziu no espírito uma maneira absoluta pagã de conhecer a existência. Essa tendência devia, enfim, provocar a resistência da autoridade suprema da Igreja. Foi o que aconteceu no reinado de Paulo II. Este Papa renovou o corpo dos abreviatos da chancelaria, fazendo sair todos os que não eram de uma integridade e de uma honestidade perfeitas. Essa medida levou aos últimos limites a cólera dos que lhe sofreram as consequências. Durante 20 noites consecutivas, eles assediaram as portas do Palácio Pontifício, sem conseguirem ser recebidos. Um deles, Platina, escreveu então a Papa para ameaçá-lo de ir procurar os reis e os príncipes e de convidá-los a convocarem um concílio diante do qual Paulo II teria de se desculpar por sua conduta. Essa insolência acarretou-lhe a prisão na fortaleza de Santo Ângelo. Os demais fizeram reuniões em casa de um deles, Pomponius Letus, do qual o pastor diz que jamais, talvez, um sábio tenha impregnado a sua existência de paganismo antigo no mesmo grau que ele. Ele professava o mais profundo desprezo pela religião cristã e não cessava de se derramar em discursos violentos contra os seus ministros. Essas reuniões deram nascimento a uma sociedade que eles chamaram de Academia Romana. Uma multidão de jovens pagãos de ideias e de costumes juntaram-se a ela. Ao entrar nesses cenáculos, eles abandonavam seus nomes de batismo para tomar os outros, tirados da antiguidade e escolhidos mesmo entre os mais mal afamados. Ao mesmo tempo, apropriavam-se dos mais escandalosos vícios do paganismo. Valaderonos reconheceu que essas reuniões e as festas que aí se celebravam eram o início de um movimento que devia encaminhar-se para a abolição da religião. É possível ter chegado um momento em que não se sentiram mais em segurança na casa de Pomponius. O fato é que os nomes dos membros da Academia Romana estão escritos nas catacumbas de Pomponius Letus, foi qualificado de Pontífice Máximo e Pantaganos, Pantaganos Padre. A esse juntaram-se inscrições com caráter de deboche. Não tiveram vergonha de gravá-las nessas paredes tão profundamente veneráveis. O historiador Gregorius não hesita em chamar essa academia de loja de franco-maçons clássicos. A academia tinha escolhido as trevas das catacumbas para melhor esconder da autoridade a sua existência, e dando aos seus chefes o título de padre e de pontífice soberano pontífice, manifestava não ser uma sociedade literária, mas uma espécie de igreja em oposição à Igreja Católica. Uma religião, essa religião humanitária ou essa religião da natureza com a qual a Revolução quis mais tarde na França substituir a religião do Criador, Redentor, Santificador e cuja adoção por todo o gênero humano, como veremos, aceita almeja.
A impiedade e a licenciosidade pagãs eles tinham dado por companheira a ideia republicana. Num dos últimos dias de fevereiro de 1468, Roma soube, ao despertar, que a polícia acabava de descobrir uma conspiração contra o Papa e de realizar numerosas prisões, principalmente entre os membros da academia. O projeto consistia em assassinar Paulo II e proclamar a República Romana. Sem dúvida, jamais se dissipará inteiramente, diz pastor, a obscuridade que paira sobre essa conjuração. Todos esses fatos carregam os caracteres de uma sociedade secreta. Na época da Reforma, a existência da franco-maçonaria torna-se mais manifesta, e é ao século XVI, diz Deschamps, ao ano 1535, que remonta o mais antigo documentário autêntico das lojas maçônicas. Ele é conhecido pelo nome de Carta à Colônia. Ele nos revela a existência já antiga, que remonta talvez a 2 séculos, de uma e de várias sociedades secretas que existiam clandestinamente nos diversos estados da Europa, e em antagonismo direto com os princípios religiosos e civis que tinham formado a base da sociedade cristã. Deschamps dá provas da autenticidade dessa carta, digamos que não sejam aceitas por todos. Claude Janet admite-as. O original do documento encontrar-se-ia nos arquivos da loja-mãe de Amsterdã, que conservava, disse também a ata de sua própria Constituição, datada de 1519. Tudo é notável nesse documento: os fatos, as ideias e os nomes dos signatários. Ele nos revela a existência e a atividade há pelo menos um século, o que nos leva além de Paulo II e da sociedade secreta dos humanistas, de uma sociedade que já se estende a todo o universo, cercada do mais profundo segredo, que tinha iniciação misteriosa, obedece a um chefe supremo e patriarca, conhecido apenas como alguns de mestre, não obedecendo a nenhum poder do mundo, dizem os signatários, e submissos somente aos superiores eleitos de nossa associação espalhada pela terra inteira. Executamos suas incumbências ocultas e as suas ordens clandestinas através de um intercâmbio de cartas secretas e por seus mandatários carregados de missões expressas. Dizem eles, não permitir acesso a seus mistérios, senão aqueles que foram examinados e aprovados e que se ligarão e consagrarão às suas assembleias mediante juramento. Caracterizam a distinção entre eles e o mundo profano através dessas palavras que encontramos em todos os documentos da maçonaria. O mundo iluminado e o mundo mergulhado nas trevas, palavras que exprimem a totalidade da franco-maçonaria, porque sua finalidade é fazer passar das trevas do cristianismo à luz da pura natureza da civilização cristã à civilização maçônica. Entre os signatários dessa carta encontra-se não somente Philippus Melanchthon, o grande amigo de Martinho Lutero, Hermann de Wieck, o arcebispo eleitor de Colônia, que teve de ser proscrito no Império por causa da sua convivência com os protestantes, Jacob d'Anvers, presbóste dos agostinianos daquela cidade, e Nicolas van Noort, que no anterior incorrem nas mesmas reprovações, assim como os Colin, o chefe do partido calvinista da França. 12 anos antes, 4 anos depois da Constituição da Loja de Amsterdã, Franz de Schenkungen, cuja revolta quase jogou toda a Alemanha em guerra civil, morria por causa dos ferimentos do castelo de Landshut, assediados pelos príncipes aliados de Treves e de Hesse e de Palatino. Onde estão? Exclamava todos os nossos amigos. Onde estão os senhores Amsberg, Fürstenberg e Zoller, os suíços meus amigos aliados de Stambuls
e todos os amigos da fraternidade que tanto me prometeram e que tão mal mantiveram a palavra empenhada. Jensen, em sua obra La, la, epa, l'Allemagne e la Reforma pergunta de que elementos era composta essa fertilidade de qual fala o moribundo. Não é impossível que a resposta se encontre no que precede. É de se notar com efeito que as cidades nas quais, após a Carta de Colônia das Lojas, se tinham estabelecido são aquelas em que o protestantismo encontrou seus primeiros adeptos. Tá aí. Hoje temos aqui a primeira página, segunda página e a terceira página, certo? Vamos ficar com essas 3 páginas por hoje. Assustado ou nem por isso? Nem por isso já li a obra, os 3 tomos e É pra ver, né? bem, pá. Que ler de novo é sempre um susto para mim. Sim, é sempre um espanto, porque nota-se uma ferocidade da parte dos nossos inimigos, inimigos da Santa Igreja de Deus. E na primeira página fica patente qual é o desígnio supremo da franco-maçonaria. É derrubar de alto a baixo toda a disciplina religiosa e social nascida das instituições cristãs. Esta disciplina religiosa já está muito ferida. A social, pior ainda. O estado atual do mundo é também resultado deste desígnio supremo da franco-maçonaria. Nós assistimos que as sociedades estão cada vez mais perversas na música, no cinema, no teatro, em todas as esferas da sociedade. E nessa obra mais lá para frente, eu penso que no início já se falou disso. Foram envenenando essas ações humanas com as obras do paganismo, não é? Tanto é que vários séculos depois, estamos a falar dos dias atuais, já há padres com filhos, já há também padres com desejo de abolir o celibato. Então, é mesmo este derrubar do alto a baixo toda a disciplina religiosa e social nascida das instituições cristãs. Mas a boa notícia é que, não obstante eles serem uma sociedade que remota do século XIV, se não está aqui em erro, e queriam cumprir até o século XVIII, a igreja está em pé. Isso evidencia que realmente a nossa Santa Igreja é a Igreja de Cristo. Não há outra. Eles empenharam-se, os nossos santos protetores, os bispos, os padres, os papas que faziam frente à maçonaria souberam travar a guerra na boa medida, senão a igreja não teria sobrevivido tantos séculos. Acho que já passaram mais de 7 séculos, desde o século XIV, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, estamos a caminho de 22, é muito tempo. E também fica patente nessas 3 páginas que o irmão acabou de ler, uma das formas como eles operam. Primeiro é que eles não obedecem a nenhum poder. Não há presidente, não há Estados Unidos, não há Rússia, não há ninguém. Eles são uma sociedade secreta dentro dos países, dos governos. Os governos têm as suas metas, têm os seus objetivos, eles também têm os deles. Por isso é que não raramente assistimos um mundo em convulsão. O governo até tenta fazer uma coisa, mas não dá certo. Não tem como baixar impostos. Não tem como melhorar a vida dos cidadãos, porque eles também estão aí. E, infelizmente, a maçonaria também, ao longo do caminho, se perdeu um pouco na ambição, que também era de se esperar. Eles são homens, não são perfeitos. Conseguiram alguns pontos das suas agendas, outros continuam a lutar para ver se conseguem nos nossos dias, mas em alguns se desleixaram, graças a Deus. Então, na segunda página,
tem uma passagem muito importante que eles mencionam a idade das trevas, né? Eles até não dizem exatamente a idade das trevas, mas é aí onde nasceu essa coisa de dizer que nós estamos, a época em que a igreja está nesse parágrafo, está caracterizam, acho que na última página, estavas a ler, não é isso, na terceira. Uhum. Depois desse não, para aí. Aí, aí tem um não, depois vem dizem, depois desse onde tá a mesma seta, o outro parágrafo abaixo. Não precisa avançar. Estás no lugar certo. E aí, agora só viu onde está caracteriza. Depois tem aí o dizem, depois do dizem o parágrafo abaixo. O parágrafo abaixo caracterizam. Pronto, é isso aí. Caracterizam a distinção, papapá, o mundo iluminado, o mundo mergulhado nas trevas. Eles já consideravam aquela época, a época forte da igreja, chamavam Idade das Trevas. E começaram a inventar um monte de histórias, inclusive as caças bruxas, a Igreja Católica é assado, é cozido, não quero avanço da ciência. Então aqui evidencia mais uma vez uma prova de que, na verdade, o que eles consideram trevas é a luz. E chamam de luz trevas, não é? Dizem, passar das trevas do cristianismo, como é que pode ser cristianismo treva? A luz da pura natureza. A pura natureza é a mesma oferta que Satanás fez a Eva, só que ela foi enganada. Deram natureza, mentiram que querer ser Deus, mas Satanás quis lhe lançar na mais selvagem natureza. Então, é o mesmo sentido que encontramos aqui. E com isso sabemos de onde vem a força da maçonaria. Quem está por trás da maçonaria é a sinagoga de Satanás. Porque nenhuma pessoa com essa mentalidade vai considerar boas obras da igreja como trevas. O cristianismo não é trevas. Mesmo aqueles que não são católicos sabem reconhecer que o cristianismo é luz. O cristianismo civiliza, o cristianismo molda a moral e os pensamentos dos homens em direção ao bem. Agora, eles cabados aqui não, dizem que o cristianismo para eles lhe atrapalha, é uma treva. É trevas por quê? Porque não lhes permite viver segundo os impulsos da natureza. Então, esses são os grandes pontos destes três páginas que lemos. E finalizando, a caracterização da maçonaria, que a maçonaria não é composta por pessoas vulgares. É preciso que se entenda isso. Muitos já pensam que é fácil entrar na maçonaria, uns até desejam, mas não é. A maçonaria tem é, participação de príncipes, tem participação de líderes de partidos políticos fortes na França, na Alemanha, inclusive Napoleão. A maçonaria teve grandes figuras que se empenharam neste desígnio de tentar destruir a igreja. Nessa parte que vimos, mencionou-se alguns nomes. O chefe do partido calvinista na França. De qualquer forma, eram algumas pessoas que já eram inimigos da Santa Igreja Católica, né? Uns eram protestantes, calvinistas e outros nem tanto, eram só pessoas que não se identificam com Cristo ou com a sua doutrina e querem viver o mundo chamado mundo iluminado dele. Então, este é o meu contributo até então. Certo. Falando da maçonaria, hoje em dia é mais público os nomes de seus representantes políticos, porque eles já não têm vergonha de apresentar isso, isso já é aberto, já não é mais segredo. E somente você vê os últimos três ou quatro os representantes dos ministros em Portugal. Eles faziam parte Uhum. de membros da maçonaria, eles focaram no da maçonaria e tudo, agradecimento, falaram sobre a maçonaria, normalmente sobre isso. Tá? No Brasil já não se fala, o Brasil tá, já é de muita maçonaria, Estados Unidos é a casa dele,
Tá, né? Na Sim, mas Inglaterra, a não são, própria não são, rainha. Diga? sim, mas não são essas pessoas que dão as caras que nos devem Ah, preocupar. claro, 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 né? Porque, É que já falamos outra porque hora. Quanto mais você sim, aparece, menos poder você tem. e- exatamente. Na maçonaria é E eles, assim, os pais grandes ficam lá sim, na beca, eles ficam no exterior, só recebem, são mandantes. Esses bilionários, compadre, não, exatamente. é só. A primeira coisa tem que saber que a economia em si mesmo já mudou, tá, né? Antes a economia estava lastrada assim, qualquer dinheiro que é meu que eu estou depositando no banco, estava lastrado com uma garantia de um ouro. Hoje em dia não está mais isso, agora é só na fé, né? Que realmente aquele meu número um dia vai ser me entregue, o valor da verba que eu depositei um dia vai ser me entregue. Agora a gente simplesmente Sim, chamamos já de economia fiduciária. Então o Estado brinca conosco, né? Nós temos fé que aquele dinheiro está aí, vai ficar conosco, vai nos pertencer, mas já não tem nenhum valor, já perdeu todo o peso, tá? A economia foi sim, destruída, sim. tá, né? A política foi destruída, você tem que saber disso. Tudo está destruído, tá? Tá aqui nós vivemos. Se eles quiserem nos controlar, já nos controlam a primeira coisa. Se eles quiserem nos fazer apertar em cinto conosco, vão nos apertar. Tá vendo o que aconteceu com a Covid? Se eles quiserem fechar, fecham. Sim, a COVID foi Fecham. mesmo uma das O Covid demonstrações foi a práticas de demonstração, que, sim, da sim, uniformidade da vontade dos que? Das ordens secretas. Porque da sim, maçonaria porque, já via se falar, eu me lembro do. É o que o Idamon foi já faz há muito tempo dessa tendência. Um ministro francês antigo, ele já falou disso, pá, tem que fazer um teste, pelo menos, do vírus assim, compatível. Ele falou isso no jornal, o jornal ainda é publicado. Eu muitas vezes começo a citar que esse aqui foi propositado. Não brinca com as coisas sérias. Tá? Nós somos aqui só sim, peões da sim, vida. a Aqui, maçonaria, mesmo nesse livro, vamos aprender, né, nos próximos capítulos, a maçonaria, aqui nessa página, né, nesses que estamos aqui a ler, há maçons que não sabem quem são os maçons. claro, né? A maçonaria é tão complexa Sim, que conseguiu se infiltrar noutras sociedades secretas. há Quer grupos que dizer, a mostram. maçonaria se infiltrou, é porque são duros, se infiltrou nos Illuminati. Aqui no livro falam os Illuminati, e daqui a Sim, pouco tempo lemos que também se infiltrou, roubou algumas tendências dos naturalistas. Quer dizer, a própria maçonaria é uma sociedade secreta dentro das sociedades secretas. alguém A até. forma de como eles passam as orientações,